Então quer dizer que a gente já está na grande tribulação? Quer dizer que o novo Papa, né, que vai assumir o papado nos próximos dias, ele é o falso profeta? Será que é isso mesmo? A gente já está na grande tribulação, o mundo vai acabar, então fica aqui que você vai descobrir isso nesse vídeo. Bom, e se você tá no planeta Terra, provavelmente esse assunto deve estar te bombardeando pelas redes sociais. Eu me abstive o máximo possível de falar sobre isso, emitir opiniões sobre isso. Então, vem muita galera com sensacionalismo para tentar usar o hype do momento. Eu não quero usar o hype do momento, né? E eu tô aqui hoje pra fazer uma espécie de react, né? Pra reagir, pra analisar e pra trazer uma opinião, talvez uma crítica sobre um vídeo que viralizou nesses últimos 2 dias nas redes sociais. Um vídeo que tem milhões de visualizações em todas as redes, mas ele é recheado de sensacionalismo, de achismos, suposições, um conteúdo perigosíssimo, um conteúdo muito perigoso e que não tem nenhuma base bíblica. E para reagir, analisar e rebater o que esse influencer disse no vídeo, que ele trouxe de informações no vídeo, nós vamos usar somente a Bíblia. E onde a Bíblia calar sobre o tema, onde a Bíblia ela não for clara o suficiente sobre o tema, nós vamos simplesmente nos calar, ou então dizer um belo não sei. Então nesse vídeo você não vai ter sensacionalismo e nem especulações. Nós vamos analisar os fatos, vamos analisar esse conteúdo perigoso desse vídeo à luz da Bíblia e trazer luz sobre o tema. Então vamos lá. E como que eu vou conduzir aqui? Eu vou soltar o vídeo ali e vou fazendo pequenas pausas de pouco em pouco pra gente conseguir rebater, entender e reagir ao que tá sendo dito ali. Então, cara, não, como eu disse, não tô aqui atrás de like, não tô aqui atrás de uma viralização, eu não quero fazer palco ou surfar o hype, ainda mais sobre algo que foi trágico, algo que aconteceu trágico, né? Então a morte do Papa Francisco, minhas condolências aos nossos irmãos católicos. Então eu vou borrar o rosto desse influenciador que fez esse vídeo e vou colocar uma distorção na voz dele pra gente entender apenas o conteúdo e analisar ele à base da Bíblia. Vamos começar. Tá acontecendo agora em Roma não é apenas a vida ou a morte de um Papa. Tem algo muito mais profundo acontecendo ali. Vamos lá. Primeiro, ali no vídeo ele traz, né, um subtítulo ali dizendo os últimos sinais da volta de Jesus. E cara, essa é uma afirmação sem base. Então esses não são os últimos sinais da volta de Jesus. Então quando a gente lê Mateus 24, por exemplo, Jesus ele traz uma série de sinais que evidenciam o princípio das dores. Então o início dos sintomas das dores de parto, né? O começo dos sinais. E a gente não consegue dizer com propriedade nem que esses sinais do princípio das dores já todos se cumpriram. Quanto mais que esses são os últimos sinais para a vinda de Jesus. Então isso é especulação e sensacionalismo barato. Então vamos continuar. Muito mais profundo acontecendo ali. Eu tô com páginas e páginas de um relatório. Tava estudando aqui sobre esse caso. O Papa... Então vamos lá. Então ele traz aqui que ele tá com páginas e páginas de relatório. Você vai perceber um pouco à frente no vídeo que ele fala que ele tem fontes internas sobre o assunto. Mas, cara, beleza. Eu sou um cristão. Então a base da minha fé é esse livro, é a Bíblia. A profecia bíblica, o que está escrito aqui é o que baseia a minha fé, baseia o sentido de todas as coisas, e não é diferente com o fim das coisas, com o fim dessa era, com o fim do mundo, né, com a volta de Jesus. Então, para mim pouco importa documentos, para mim pouco importa fontes internas. Então, para eu entender que é um sinal claro da vinda de Jesus, tem que ter base bíblica, e não é citada base bíblica alguma para esse vídeo. Então, já vou trazer esse alerta aqui. Então, pouco me importa o que a FBI pensa, o que a CIA pensa ou qualquer outra pessoa pensa. Pra mim o que vale é o que está escrito na Bíblia. E ele não traz base bíblica pro vídeo, mas traz uma documentação de sei lá o que veio, com certeza muito sensacionalista, tá? Então vamos seguir aí na análise desse vídeo. O Francisco tá prestes a abrir caminho para a consumação de uma profecia. Tá, vamos lá. Eu vou analisar de novo a legenda aqui pra você ver como é perigoso isso, né? A chegada do falso profeta, o aliado do anticristo profetizado para o fim. Cara, nós não temos base bíblica alguma para poder afirmar isso. Então, mais pra frente aqui no vídeo a gente vai ver que ele vai tentar fazer ali um malabarismo teológico, tentar encaixar afirmações, mas cara, isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente afirmar datas, é muito perigoso a gente afirmar personagens. Por quê? Porque a Bíblia não diz. A Bíblia não fala o nome, a Bíblia não fala datas. Então, como eu disse, onde há silêncio na Bíblia, a gente precisa respeitar o silêncio da Bíblia. Então vamos continuar.
consumação de uma profecia. De acordo com fontes, eles já estão à espera daquele que será o último antes do retorno de Cristo, o 8º rei. Tá. Não, né? Então, ele vai usar ali a figura do 8º rei, né? Uma profecia colocada ali em Apocalipse 17, mas que é uma profecia que tem raízes muito ligadas ali com, principalmente, né, em outros profetas também, mas principalmente ali com Daniel. E quando a gente fala sobre o último rei, a gente fala sobre um líder político que governará sobre as nações. A gente não está falando da figura do Papa, que é quem governa ali sobre o Vaticano, é quem governa sobre a religião ali, né, sobre a Igreja Católica. A gente está falando de um rei de proporções globais, como foi o reinado, por exemplo, de Nabucodonosor. E a gente tem que deixar claro uma coisa: rei é rei, papa é papa, pastor é pastor, padre é padre. A figura dos reis nas profecias do Antigo Testamento e na profecia apocalíptica fala de reinos globais, reinos mundiais, reinos que afetam toda a terra, assim como foi o reinado de Nabucodonosor, assim como foi o reinado de Ciro, assim como foi o reinado de Alexandre. Então, não, é pura especulação a gente comparar uma figura religiosa a esse rei do Apocalipse. Isso ocorrer conforme fontes internas estão... De novo, né, conforme fontes internas, e com todo respeito, a única fonte que nos interessa é essa fonte interna aqui, ó. Estão afirmando, o mundo vai avançar exponencialmente a agenda do fim dos tempos. E aqui, ó, tem muita inconsistência, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho, quando ele fala aqui, presta atenção aqui na legenda dele, né? Então aqui, o falso profeta, o 8º rei. Então aqui já é um erro já de interpretação. Por quê? Porque o falso profeta é um personagem do fim dos tempos, é alguém que virá no fim dos tempos, uma pessoa, é um personagem do plano de Deus. E o 8º rei é outro. Então o 8º rei não é o falso profeta. O 8º rei é o próprio anticristo. E mais pra frente a gente vai ver isso analisando o texto de Apocalipse 17. Então é muito inconsistente esse vídeo. Tempos. Tem algo bíblico acontecendo aqui, hein? O que está relacionado com isso é a palavra que Deus deixou em Apocalipse 17. As 7 cabeças são 7 montes. Então vamos lá, antes de começar ali essa análise que ele vai fazer sobre o texto de Apocalipse, vamos analisar esse texto nós mesmos. Então, se a gente puramente lesse o texto de Apocalipse 17 e deixasse o texto falar, a gente já ia ver que é uma tremenda bobagem o que está acontecendo nesse vídeo, o que está sendo falado, que não tem pé nem cabeça esses argumentos. Então vamos ler o texto e vamos deixar que o texto explica pra gente o que ele está querendo dizer. E aí a gente vai contrapondo o que o texto está dizendo com o que ele vai falar ali nas interpretações dele. Cara, vamos ler aqui Apocalipse 17 e aí depois eu solto a interpretação dele e a gente vai contrapondo a interpretação da própria Bíblia, né? Não a minha interpretação, mas o que a Bíblia diz. Então vamos lá. Estou usando a versão NVI, se você quiser acompanhar aí. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram.
Um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o oitavo rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro vencerá, pois é senhor dos senhores e o rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então vamos lá. A gente... Primariamente aqui, apenas lendo o texto, a gente já consegue entender do que se trata. Mas eu vou colocar o vídeo para rodar para vocês entenderem o que supostamente ele vai levar as pessoas que assistirem esse vídeo, induzir que eles pensam para que se encaixe nesse plano sensacionalista e louco que ele bolou ali nesse vídeo. Então vamos lá. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Se a gente fizer uma rápida pesquisa, descobrimos que Roma foi fundada sobre 7 colinas, 7 montes. As 7 cabeças... Então aqui já cai o argumento. Por quê? Já é mostrado, né? Já é deixado muito claro. Porque assim, geralmente quando a gente tem simbolismos ocultos na teologia apocalíptica na Bíblia, então a gente olha Daniel, olha Apocalipse, e geralmente o próprio autor ou o anjo que está falando ali com quem está escrevendo, ele explica a parte oculta. E aqui o anjo explicou. Então estava explicado o que são os 7 montes. São 7 reis. Então ele está falando sobre reinados que já existiram, reinados que já passaram, sobre qual essa mulher está assentada. Então não é à toa que é trazido aqui o nome da Babilônia. Então como eu disse, a gente tem um link muito forte dessa passagem de Apocalipse 17 com o que escreveu o profeta Daniel, com aqueles sonhos que o rei Nabucodonosor teve e Daniel ajudou ele a interpretar esses textos. Então a gente vê que, por exemplo, na visão da estátua, a cabeça é a Babilônia. Então, dos reinos mundanos aos quais o Senhor permitiu que reinassem sobre a terra, que exercessem influência e poder sobre a terra, a Babilônia foi o primeiro desses reinados, com o rei Nabucodonosor. E foram vindo outros reinos. Obviamente que não tem um consenso teológico sobre isso, muitos teólogos puxam antes da Babilônia, né? Por exemplo, o Egito e até antes, mas a gente vê que aqui ele está falando sobre reis que vieram antes e pavimentaram esse caminho para essa mulher. Então essa mulher, ela está assentada sobre 7 montes, que são 7 reis. E na Bíblia, quando a gente fala de monte, a gente fala sobre a autoridade. Então essa mulher, ela está sobre a autoridade de 7 reis, sobre a autoridade de 7 reinados. Não que ela está sobre uma cidade que foi construída sobre 7 montes. Isso é pura especulação, é sensacionalismo. Outro ponto que a gente não pode deixar de passar aqui, né? Então, ele fala sobre a manifestação, né? Uma hora ele fala anticristo, outra hora falso profeta. Eu acho que ele não se decidiu muito bem, né? Porque o 8º rei é o anticristo, mas ele chama de falso profeta. Ok. Mas ele fala sobre essa manifestação. E ele usa para apoiar essa teoria dele da conspiração, Apocalipse 17. Mas esse capítulo já começa com um anjo que fala com João. Ele é o mesmo anjo que estava com as taças da ira de Deus. Então a gente já está nesse momento de Apocalipse 17, no ápice da grande tribulação. Então esse já é o julgamento contra o anticristo, já é o julgamento contra a Babilônia. Se realmente tivesse algum cabimento essa teoria que ele traz no vídeo, então, cara, ele tá muito atrasado, porque em Apocalipse 17, o anticristo e o falso profeta, eles já se manifestaram e eles já estão para morrer, já estão para sofrer o juízo, né, de Deus. E lembrando que quando a gente está falando de grande tribulação, então o templo já foi reconstruído, o anticristo já se manifestou no templo, já profanou o templo, né, requerendo adoração para ele, a gente já teve as 2 testemunhas, a gente já teve os 144 mil, então já aconteceu muita coisa, já foram abertos 7 selos, já foram tocadas as trombetas e
aqui é o final dessa história. A gente já tá no final da grande tribulação ali, não no começo, onde o falso profeta e o anticristo vão começar a manipular as pessoas e montar o seu governo. Seguimos. Esses são os 7 reis, os 7 papas. A mulher se... De novo, especulação, sensacionalismo. Os 7 reis serem 7 papas não faz sentido algum. Porque, como eu disse, os 7 reis representam 7 reinados. Reinados de influência mundial. Reinados que principalmente subjugaram o povo de Deus. Subjugaram Israel. Então, cara, eu tô falando de reinados Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, Antíoco. Não tá falando de papa. É como eu disse, essa profecia tem um link muito certo e muito claro com as interpretações e profecias de Daniel a respeito dos sonhos de Nabucodonosor. Não é sobre papas. E esses reis foram reis que subjugaram Israel. Foram reis que subjugaram o mundo. Foram reis que trouxeram flagelos contra o povo de Deus. Que perseguiram o povo de Deus. Então o reino do anticristo ele é um protótipo desses reinos que já vieram. O anticristo ele não vai fazer nada novo. Ele só vai ter o poder pleno para executar aquilo que esses 7 reis já executaram antes. Esses reinos são os reinos desse mundo. É o sistema babilônico. Não à toa a mulher se chama Babilônia. As 7 cabeças são os 7 reis, os 7 papas. A mulher significa igreja. No caso aqui, a igreja católica. Não. Tá muito claro. Então aqui, ó, vamos ler o último versículo aqui de Apocalipse 17. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A mulher não é a igreja católica, a mulher não é papa, a mulher é a Babilônia, é o sistema babilônico, é o sistema mundano dos governos. Ainda nessa passagem, diz que 5 reis, ou seja, 5 papas já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier, convém que dure pouco tempo. Olha isso, existiram 266 papas até hoje. Entretanto, só é contado a partir da criação do Estado do Vaticano, que foi em 1929, os quais... Aqui tem uma... Não sou estudioso da história da Igreja Católica, mas até aqui tem algumas inconsistências. Então, não há uma concordância total de que realmente foram 7 papas. Então... Subiram apenas 7 papas dali até hoje. Os 5 que caíram foram Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI e João Paulo I. De acordo com a profecia, um ainda existe, o 6º, que é o João Paulo II, pois o corpo dele ainda está incorrupto lá no Vaticano. Não, cara, não. O 7º diz que quando viesse, convém que durasse pouco tempo. Esse foi o Papa Bento XVI. Ele foi o 7º Papa e governou apenas 8 anos. Ele renunciou rapidamente e no seu lugar se levantou o Papa Francisco, tomando a 7ª e penúltima cabeça. Então já seria 8 aí, né? Porque se ele, mesmo que o cara desistiu, já seria 8. Então o 8º já seria o Francisco. Especulação. Não tem nada concreto. A regra do jogo que ele próprio inventa é que o Francisco conta junto com o Bento XVI ali como 7º, né? Não foram 8, então o 8º é o que vai vir. Por quê? Porque ele quer pegar essa teoria dele que rende like, que rende compartilhamento, que deve estar dando uma baita monetização pra ele e fazer polêmica. É isso. Isso significa que Francisco é a cabeça que precede o 8º rei. De acordo com a profecia, o 8º rei surge após a queda dos 7. E o seu destino é a perdição, pois é o anticristo. O destino do anticristo é a perdição, o lago de fogo. Ele que vem ao encontro do anticristo. E aí que tá, de novo ele faz essa confusão. É ele que vem ao encontro do anticristo. Não, o 8º rei não é o falso profeta. O 8º rei é o próprio anticristo. Então, se ele está afirmando que o 8º rei é o papa que vai ser escolhido, ele não está afirmando que o papa que vai ser escolhido é o falso profeta, mas sim o próprio anticristo. Ele está fazendo uma baita de uma confusão. E vamos lá, cara, a gente precisa parar com essa mania. A gente tem uma mania de pegar a Bíblia e trazer ela para nossa realidade e aplicar ela como se a Bíblia fosse escrita
para o nosso local geográfico, para onde as coisas acontecem, não. A gente precisa entender que a Bíblia, ela é o livro dos judeus. Ela conta a história desse povo, a história do Deus desse povo, o plano desse Deus. Nós fomos alcançados e salvos por esse Deus e acrescentados a esse povo judeu, mas a Bíblia é um livro do povo judeu. Ela foi escrita num contexto todo cercado do Oriente Médio. Então, cara, por que que toda vez que alguém vai pegar para fazer uma teoria dessa, esquece o contexto de terra, Oriente Médio? A Bíblia é centrada no Oriente Médio. A gente tem essa mania de superioridade. E aí tudo que acontece na Bíblia ou é sobre Rússia, ou é sobre Roma, ou é sobre os Estados Unidos. E não. A gente precisa olhar com o ponto original, que a Bíblia foi escrita naquele local geográfico e que as dinâmicas se concentrarão naquele local geográfico. Não faz o mínimo sentido isso que ele está falando. Nenhum. E cara, tudo que a gente viu até aqui foi dito várias vezes durante esse vídeo pelo rapaz aí, que é o locutor do vídeo, que a Bíblia falou sobre isso, que a Bíblia profetizou sobre isso. E não, isso é especulação, isso é sensacionalismo, isso é irresponsabilidade com a profecia, é irresponsabilidade com a palavra de Deus, com aquilo que ele escreveu e com o plano de Deus. Meus irmãos, o sucessor de Francisco não será escolhido ao... Não, a Bíblia não profetizou a chegada do sucessor do Francisco. Ela profetizou a chegada do anticristo, do falso profeta, e a gente não tem base bíblica alguma para afirmar que seja esse sucessor do Papa Francisco. Caso já está sendo totalmente planejado pela elite. E aqui, realmente, não é o acaso. Quando acontecer a chegada do anticristo, a chegada do falso profeta, não é por acaso. Mas, cara, a gente tem que parar com essa nossa cabecinha de que a elite, os Rockefellers, os não sei quem, estão tramando a história, estão planejando, como ele disse, a elite já planejou. A elite não planejou nada. Quem planejou esse plano foi o próprio Deus, antes da fundação do mundo. E é ele que vai fazer com que esse plano se concretize. Não tem elite mundial, não tem papa, não tem presidente, não tem nova ordem mundial, não tem Nações Unidas que vai mudar o plano de Deus. O plano de Deus é soberano. Ele estabeleceu o plano dele e é ele que decide o que vai acontecer. Não é que a elite está planejando, não. Esse que vem agora é o falso profeta. Não, a gente não tem base bíblica nenhuma para dizer que o próximo Papa é o falso profeta. E toda a passagem que ele usou para sustentar essa narrativa falsa que ele criou, ele está usando uma passagem que fala sobre o anticristo. Essa passagem nem fala sobre o falso profeta. A Bíblia profetizou isso. Grande avanço na escatologia irá ocorrer muito provavelmente agora, nos próximos dias. Cara, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de conteúdo, eu fico muito chateado com a irresponsabilidade das pessoas quanto a isso. Como que o plano de Deus, a escatologia, o fim dos tempos, ele é usado de forma sensacionalista para conseguir like e alavancar as redes sociais. Então, cara, a gente já pelo menos 2, 3, 4, 5 vezes por ano a gente tem um anticristo novo. O Trump, ele era o anticristo, o Biden era o anticristo, o Lula era o anticristo, o Bolsonaro era o anticristo. O anticristo, ele chegou na Olimpíada de Roma, agora o anticristo, ele é o novo Papa. Cara, para com isso. Para com isso. Vamos ser responsáveis com a profecia bíblica. Vamos olhar para a profecia com os olhos de Jesus. Nós temos na Bíblia 150 capítulos que falam sobre a volta de Jesus, escrito pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. E eles não se preocuparam em dar nomes aos personagens. Eles não se preocuparam em adiantar ou nos dar pista para adivinhar quem é esse personagem. Existem pouquíssimas passagens na Bíblia que falam sobre o anticristo, pouquíssimas passagens na Bíblia que falam sobre o falso profeta. O que Jesus, os profetas e os apóstolos nos ensinaram nesses 150 capítulos que fala sobre a volta de Jesus é como nos preparar, é como vivermos uma vida de vigilância e constância para que esse dia não nos surpreenda como um ladrão, é como nós conseguirmos discernir os tempos e o modo em que o anticristo e o falso profeta vai operar, para quando nós olharmos para um homem que talvez, cara, ele não seja um cara que esteja na evidência, no poder, mas que esse homem ele tenha um comportamento que vai de encontro ao que a palavra disse sobre o anticristo, a gente saber e não cair na cilada. Então, datas,
Nome de personagem é pura especulação e é coisa de gente irresponsável. Gente que não tem responsabilidade com a missão de carregar essa profecia, com a missão de levar essa profecia pra frente. Então, cara, não compartilhem conteúdo sobre isso, não caiam nessa pira. A palavra do fim, a escatologia, ela não serve para nos gerar medo, para gerar caos, para colocar os cristãos contra os católicos. Agora todos os cristãos vão odiar os católicos porque o líder deles é o falso profeta. Não. A mensagem escatológica, a mensagem do fim que foi deixada para nós nessa profecia aqui, nesse livro, ela nos traz esperança e ela nos ensina a nos prepararmos e vivermos uma vida digna da volta de Jesus e do reino de Jesus. Então é isso. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Provavelmente eu vá construir uma série de vídeos aí falando sobre o anticristo, falando sobre o falso profeta, falando sobre o governo do anticristo baseado na Bíblia. Mas se ficou alguma dúvida, algo que você achou que não ficou tão claro, pode deixar que eu vou respondendo vocês nos comentários. E também me siga aí no Instagram, o link tá aí embaixo, se inscreva nesse canal aqui e ative o sininho, porque a gente tá direto aí com um conteúdo novo a respeito da volta de Jesus. Valeu, tamo junto, é nóis.